Yeah. Yeah. Olá, meus amigos, nós vamos iniciar aqui hoje a nossa primeira aula do nosso resumão para o concurso dos Correios 2024. Nós vamos iniciar pela matéria de informática, um tema muito gostoso, muito simples, de fácil entendimento e, claro, para quem não tem conhecimento técnico do assunto. Então é muito comum em aulas de informática que alguns alunos venham comentando: não, professor, mas o termo técnico correto seria um pouco mais profundo. Cara, a nossa ideia aqui não é essa. A nossa ideia é preparar você para responder questões de concurso. Por isso que o Passei na Prática tem essa proposta. Nós entendemos aquilo que você precisa para realizar a sua prova com qualidade e responder questões de concurso. Nós queremos ensinar você a pensar como a sua banca irá pensar. Então, sem enrolação, nós precisamos entender aqui o conceito básico de hardware e software. Para quem está no grupo VIP do WhatsApp, nós mandamos algumas questõezinhas lá bem legais e vocês puderam responder, muitos participaram, uns acertaram, outros erraram. Se você ainda não está no grupo, no link aqui embaixo do vídeo você consegue ter acesso e participar diariamente de questões muito interessantes. Hardware e software. Quando você pensa no seu computador, eu preciso que você pegue uma folhinha, pode ser um caderno seu, uma folha de sulfite, e você vai fazer um mapa mental. As anotações que eu fizer aqui na lousa, você vai fazer também aí na sua folhinha. Porque daqui a um pouco, quando você for revisar o seu conteúdo, você precisa apenas de palavras-chave para que você lembre aquilo que você estudou. Então, o que eu preciso que você entenda? Você tem o seu computador, nós temos aqui a tela do seu computador, de uma forma muito simples. Temos aqui o cabo, o teclado, nós temos aqui o mouse, correto? E qual a relação que nós precisamos entender? Existe um usuário, uma pessoa que está utilizando este computador. É provável que você esteja vendo esse vídeo aí agora no seu monitor de computador ou até mesmo no seu celular. Existe uma relação aqui de máquina com o usuário. Há momentos em que este usuário vai inserir dados nessa máquina. Quando ele digita um texto, quando ele faz um cálculo, quando ele joga informações nessa máquina, ele está inserindo dados nessa máquina. Só que essa máquina, ela tem um relacionamento com esse usuário e haverá momentos em que ela vai devolver informações. Então, um exemplo muito simples: quando esta pessoa insere dados na máquina digitando no teclado, ela inseriu dados e estes dados apareceram onde? Na tela do seu computador. Apareceu um texto. Você insere dados e o computador te devolve a informação a partir da sua tela. A partir disso, tendo isso em mente, nós vamos entender a aula de hoje. Esse computador, ele é feito de peças físicas e componentes que não são físicos. Concorda comigo? Quando você falar de peças físicas, você está falando de hardware. Então, o primeiro conceito que eu preciso que você entenda. Na parte de hardware, você vai anotar aqui, ó. Você vai colocar componentes físicos. Então, tudo aquilo que você consegue tocar na sua máquina é um componente físico. Então, Anderson, me dê mais exemplos. Se nós pensarmos, por exemplo, no mouse do seu computador, você consegue tocar? Consigo. Então, ele é hardware. Se você pensa no monitor, na tela, você consegue tocar? Consigo. É hardware. Se você pensa no gabinete, onde está ali o processador, a CPU, você consegue tocar? É hardware. Agora, cara, existe uma parte no computador que seria a parte lógica. É a parte que você não consegue tocar. Por exemplo, quando você pensa no seu Windows, que é o seu sistema operacional, você consegue tocar no Windows? Não, porque ele é uma lógica de programação que está dentro da sua máquina.
Então você já consegue anotar um conceito. Software é tudo aquilo que você não consegue tocar. Na sua prova, eles vão usar essa palavra aqui, ó. Intangível. De tanger mesmo, sabe? Quando você tange é quando você toca. Então, de forma muito simples, o hardware são os componentes tangíveis, enquanto que no software são os componentes intangíveis. Então você aqui fez o seu mapinha mental, você tem aqui as suas peças de hardware e software. Software e hardware. Então, primeira característica do hardware, componentes físicos. Grife bem essa palavra, porque você vai ver que muitas vezes na sua prova ela vai aparecer, componentes físicos. E software são os não físicos, os que são intangíveis. Vamos colocar alguns exemplos para que você possa aprofundar o conhecimento. Então, exemplos de hardware. Quando eu falo na tela do seu computador, eu consigo tocar. Quando você fala do mouse do seu computador, hardware, você consegue tocar. Olha que legal, quando você fala na sua caixa de som, você consegue tocar? Você consegue tanger? Você consegue... É um objeto tangível? Sim, então é hardware. Agora, exemplos da parte de software. Os componentes não tangíveis ou intangíveis. Quando você fala do Windows, o seu sistema operacional, você consegue tocá-lo? Não, não consegue. Então, ele é um software, ele é uma programação. Olha só, a planilha mais usada aí por escritórios e empresas, o Excel. Você consegue tocar no Excel? Não consegue. Então, ele é um software. Toda a família do escritório, você tem Excel, você tem Word para textos, você tem o PowerPoint, o PPT, são apenas softwares, porque você não consegue tocar. Conseguir entender isso? Palavras-chave aqui que você precisa destacar para a sua prova. Componentes físicos, porque é muito comum que na prova ele te dê exemplos e cite a palavra e vai destacar exatamente assim na sua banca, que são componentes físicos. Quando você vir essa palavra aqui, você já vai associar diretamente a hardware. Palavra intangível, tangível e intangível. É muito importante também que você leve para a sua prova, muito latente na sua cabeça. Agora vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Ainda entendendo o que são hardware e softwares, existem algumas divisões quando nós falamos desse cara aqui, do hardware. Lembra que eu desenhei para vocês que existe uma relação entre o computador, lembra lá? Nós colocamos aqui, ó. Existe o computador. Vocês vejam que eu desenho muito bem. E existe uma pessoa utilizando esse computador. Aqui, ó, todo feliz. Esse hardware, ele se divide em dois grandes grupos. Quais são? Nós podemos ter hardwares de entrada e hardwares de saída. Olha que legal. Lembra que eu falei que nesse relacionamento entre homem e máquina, há momentos em que o homem, a pessoa, insere dados na máquina. Quando essa pessoa faz isso, ela usa componentes de hardware de entrada. Quando o computador devolve essa informação para a pessoa, quando ele apresenta essa informação para a pessoa, ele está usando um hardware, um componente de saída. Então vamos dar alguns exemplos, é a forma mais básica, mais legal de você decorar isso aqui e entender. Então quando você digita um texto no seu teclado, você está inserindo informações da sua máquina. Então podemos dizer que o teclado ele é um hardware de qual categoria? Entrada ou saída? No caso de entrada. Quando esse texto que você digitou aparece na tela do seu computador, é o computador apresentando uma imagem para você.
A imagem está saindo para você. Então, o monitor, ele é um hardware, é um componente hardware, porém de saída. Olha como fica fácil. Então, aqui no grupo de saída, nós podemos colocar o quê? O monitor. Teve uma prova dos Correios de 2011, de atendente comercial, que eles perguntaram exatamente assim, eles colocaram um monitor de LCD, é um tipo de monitor. Você pode classificá-lo como hardware ou software? Primeira pergunta, eu consigo tocá-lo? Consigo, então é hardware. Ele recebe, eu insiro informações na máquina por meio dele ou eu recebo informações? Eu recebo. O computador me apresenta imagens, então ele é um hardware de saída. Vamos dar alguns exemplos aqui. Hardwares de entrada, nós temos o teclado, nós temos o mouse e a caixa de som, que nós falamos no início da aula. A caixa de som, você não está inserindo informações na sua máquina por meio dela. O computador é quem está te dando o som, ele está entregando para você esse som. Então a caixa de som é um hardware de saída. Deixa eu apagar aqui para não confundir o mapa mental de vocês. Vamos a mais exemplos? Quando você fala de uma impressora, a impressora é de entrada, eu vou nem perguntar mais se é software, porque a impressora você já sabe que você consegue tocar. Se você não conseguisse tocar na impressora, seria um software, mas ela é um componente que você consegue tocar, consegue tanger, é físico. Então, a impressora, ela te dá uma informação. Você está lá digitando o seu texto, até essa aula mesmo, tem pessoas que gostam de estudar não anotando, né, no caderno, mas digitando. E talvez o texto que você está digitando aí no Word, que é um software, você vai apertar no botão imprimir. Esse arquivo que está na sua máquina, ele vai vir aqui para a sua impressora e sair em forma de quê? Em forma de uma folha. Então, o computador envia para a impressora para que a impressora possa te apresentar esse material. Então, a impressora, ela é um hardware de saída. Então, você coloca aqui, ó, a impressora no hardware de saída. Agora, uma interessante, hein? Essa aqui eu quero ver quem vai entender. E aqueles notebooks que são mais avançados, que a tela tem a tecnologia touchscreen, assim como no seu celular. Hoje em dia, celular não tem mais teclado, né? Salvo alguns modelos muito específicos. O celular, em linhas gerais, você toca na própria tela. Então, quando você fala em tecnologia touch screen, uma tela touchscreen é de entrada ou de saída? Vamos pensar? Eu insiro, quando eu estou digitando no WhatsApp, eu estou inserindo textos naquele aplicativo por meio do meu touch. Então ele é de entrada. Só que ao mesmo tempo, por meio da mesma tela na qual eu insiro dados, é esta mesma tela que me devolve informação. Então olha que legal. Uma tecnologia touchscreen, uma tela touchscreen, ela é ao mesmo tempo de entrada e ao mesmo tempo de saída. Ela fica entre os dois mundos. Quer um exemplo mais antigo? Quem já teve CD em casa? Hoje em dia ninguém tem, né? Eu só vejo CD em roda de bicicleta e algumas pessoas excêntricas que usam para decorar a parede. Pendura aquele monte de CD para ficar brilhando com a luz do sol. O CD, ele era um hardware ou um software? Vamos lá para a nossa lógica? Consigo tocar? Consigo, então é hardware. Quando você pensa no CDzinho aqui, ó, vou colocar o CDzinho, onde tocava as músicas. O CD, ele te dava a música ou você inseria a música nele? As duas coisas. Então, ao mesmo tempo que você conseguia gravar um CD, era a partir dele, por meio dele, que você também recebia essa música. Então, eu posso dizer que um CD, ele é, ao mesmo tempo, um hardware de entrada e um hardware de saída. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. A nossa proposta é que seja uma aula realmente rápida, porém suficiente. Então entendam muito bem o que são os componentes, existe o hardware e o software, e dentro do grupo do hardware existem aqueles que são
de entrada e de saída. Agora eu vou colocar na tela algumas questões reais que já caíram no concurso dos Correios em 2011 e de outros concursos também com o mesmo nível de cobrança, ali de provas de nível médio, provas de nível federal, Banca Sesgran-Rio, Banca CESP, FGV, algumas prefeituras talvez, e vocês vão ver que detendo esses conhecimentos aqui, vocês conseguem fazer muitas questões, tá ok? Então, eu vou colocar na tela, quem quiser anotar, e eu recomendo que façam, clicam pause na sua tela, anote no seu caderno, eu vou pedir para vocês que a resposta, vocês venham aqui nos comentários e coloquem quais foram as de vocês, eu quero a participação. É comprovado por especialistas, o pessoal de PNL, Programação Neurolinguística, que a melhor forma de você aprender e você reter esse conhecimento é quando você pratica. Então quem passa em concurso público não é quem é muito inteligente, é quem é disciplinado e faz questões. Resolve questões na prática. Então eu vou colocar algumas questões aqui na tela, a resposta vocês vão digitar aqui nos comentários para deixar registrado. E quem não está ainda no nosso grupo de WhatsApp, entra lá agora, porque é por meio deste canal que nós falaremos diariamente sobre os nossos conteúdos, tudo bem? Então vamos lá. E aí, pessoal, conseguiram responder as nossas questões? Vamos lá? Ah, Anderson, mas foi muito rápido, eu mal consegui ler as questões. Cabeção, por isso que eu falei para você. Pausa o vídeo na questão, faça suas anotações, faça suas considerações e depois você faz a resposta. Essa é uma das vantagens de se fazer um curso EAD. Você pode pausar o vídeo, tomar um café, tomar uma água, namorar com a sua esposa, você volta e continua fazendo a lição, tudo bem? Então vamos lá, primeira questão, uma questão muito interessante, ela foi do TRE, olha, tribunal, hein, Mato Grosso, analista judiciário de 2005. Salário de mais de 10 mil reais, tá pessoal? Essa questãozinha aqui. Em informática, os dispositivos de entrada e saída de dados, olha que interessante, os dispositivos de entrada e saída de dados, junto com a memória auxiliar, são conhecidos como... Lembra que eu falei para você? Mesmo que você não tenha conhecimento de todos os termos da sua questão, se você tiver estudado basicamente, de uma forma panorâmica, você vai conseguir lembrar do conteúdo. O que nós dissemos no nosso estudo? Que, vamos anotar, se você não pegou, essa é a sua chance. Você tem aqui o seu computador, o seu monitor. Vamos desenhar para ficar mais bonitinho. Os componentes que são ligados ao seu computador, mais precisamente a sua CPU, eles são chamados de quê? Periféricos. Então, o mouse está conectado a ele, o teclado está conectado a ele, você tem aqui a sua caixa de som, tudo aquilo que não está no centro é periférico, ok, pessoal? Então, a resposta dessa nossa questãozinha aí, periféricos, alternativa E. E olha que bacana, né? Mesmo com conhecimento básico, um conteúdo tão elementar como esse, também também é cobrado em concursos de altíssimo nível. Claro que o concurso de vocês, para o qual vocês estão estudando, dos Correios, é um nível muito mais fácil, muito mais tranquilo. O TRE já é um nível muito mais alto, nível superior, salário altíssimo, salário muito bacana, e mesmo assim, esse conteúdo que você aprendeu na aula de hoje também será útil. Então, a próxima questão. Entre os componentes de informática mostrados na figura acima, é uma figura parecida com essa aqui que nós desenhamos. Comumente utilizados em conjunto com o computador. Comumente, o que é comumente? É normalmente utilizado em conjunto com o computador. Aquele que corresponde a um periférico, que nós falamos agora. Aquele que não está no centro, está conectado. A um periférico usado para entrada de dados é o alto-falante. Pessoal, alto-falante, ele é um componente por meio do qual o som sai do computador. Então não tem como ser a alternativa correta. Alternativa B, o teclado. Olha, o teclado, por meio dele você insere informações ou recebe informações? Pois é. Com o teclado você insere informações. Então,
Por mais que você tenha dúvidas em outras alternativas, eu vi que a galera do grupo aqui, do grupo VIP do WhatsApp, muitos ficaram em dúvida e não colocaram o teclado como sua principal alternativa, né? Mas, cara, não tem como escolher outra. O teclado, sim, ele é de entrada de dados. Eu nunca vi um teclado que transmite informação. Nunca vi. Por mais que você tenha teclados que fazem som, olha aí, tem gente que pode pensar isso aí. Tem aluno que fuma maconha antes da aula e vem falar uns negócios desse tipo. Por mais que há teclados que emitem som quando digita. Mas, na verdade, quem está emitindo o som não é o teclado, é a caixa de som do seu notebook. Correto? Então, o teclado ele está recebendo informação sempre, sempre, sempre. O teclado ele recebe os dados, então já temos a nossa alternativa correta, a letra B. Conector RJ45. Cara, teve uma galerinha que colocou como sendo essa. Gente, qual foi o raciocínio do pessoal? O pessoal do grupo aí, muitos colocaram, né? Como sendo essa alternativa correta. Pega o raciocínio comigo que vocês vão entender. Para quem não sabe, o cabo RJ45 é aquele cabo que você liga o cabo de rede. É por onde vem a internet. Para quem não sabe, é aquele que tem uma portinha. Deixa eu pegar aqui, essa caneta falhou. O plug dele, ele parece uma casinha, já viram? Ele é um plugzinho assim. O RJ45 é aquele que você pluga lá no modem, né, no seu roteador. É o cabo de rede, por onde vem a internet. E muitos pensaram assim, poxa, como a rede, o sinal está entrando, ele é de entrada. Mas lembra de uma coisa. No nosso desenho, nós colocamos que existe o computador. Existe o computador. Tá meio fraco esse canetão, né? Deixa eu pegar um mais forte aqui, só para não comprometer o aprendizado de vocês. Olha que legal. Nós temos aqui o computador e nós temos uma pessoa utilizando esse computador. Qual que é o relacionamento que nós falamos no início da aula? O usuário insere dados no computador, esse computador computa as informações, os dados, ele processa essas informações e devolve conteúdos para o usuário. E o cabo RJ45, ele está onde aqui nessa história? Ele não entra nessa relação de troca computador-usuário. Ele está aqui atrás, ó. Ele está apenas trazendo internet para dentro da máquina. Então, é muito importante esse desenho aqui do início da nossa aula para que você perceba isso. A relação de entrada e saída está aqui, ó, entre computador e usuário, a pessoa que está utilizando. Você não pode considerar esses dispositivos que estão vindo anteriormente, embora você também possa classificar o modem como um componente físico utilizado pelo computador. Mas normalmente as questões, elas vão orbitar, elas vão estar em volta desta relação aqui, ó, computador-usuário. Aí tem a galera que gosta de ser chata. Ah, Anderson, mas o nome não é nem RJ45, existem outros nomes técnicos para esse cabo, cabo de par trançado, e vem com terminações técnicas. Cara, desapega dessa galera. O nosso objetivo aqui é fazer você acertar a questão. Eu não quero que você se torne técnico em informática. Ok, pessoal? Então, o conhecimento que eu quero passar para você aqui é um conhecimento apenas para que você acerte questões e conquiste o seu objetivo, que é o cargo público. Nada além disso. A impressora, alternativa D. A impressora não precisa nem ter dúvidas. Você imprime alguma coisa, você envia o conteúdo para ela e ela te libera aquela imagem, aquela folha. É um dispositivo de saída, evidentemente. E o monitor LCD, não há dúvidas também, ele está entregando para você imagens, está entregando para você cores, vídeos, também é um hardware, um dispositivo de saída. A última questão, esse modelo de questão, pessoal, não é um modelo tão usado pela banca CESP, tá? Normalmente as questões dos Correios, se for a banca CESP, ela costuma ser de certo ou errado, ela dá uma afirmativa para você dizer se está certa ou errado, ou ela te dá várias alternativas como essa aqui, A, B, C, D e E. Essa daqui não, ela vai te dar 1, 2, 3 e 4, você vai dizer quais que estão certas e erradas e vai associar com uma questão embaixo. Mas eu preferi colocar, achei interessante por bem disponibilizar essa questão para vocês que se habituem e estejam preparados para qualquer cenário, né? Caso seja uma banca diferente que venha fazer a prova de vocês já estarão habituados a qualquer tipo de abordagem e não terão surpresa. Então vamos lá. São considerados dispositivos de saída. Vamos lá, galera. Dispositivo de saída. O mouse é um dispositivo de saída? Não. O mouse insere dados do computador, então ele não é de saída.
Cara, só de identificar que a 1 está errada, você já elimina a alternativa A e a alternativa E. Já te sobrou apenas a B, a C e a D. Você já eliminou duas. Então, quando você for fazer prova, se for este estilo de questão, por mais que você não tenha o conhecimento completo do que está ali na sua prova, quando você identificar um conteúdo que você tem o conhecimento, você já consegue eliminar aquelas alternativas que não têm chance alguma de estarem corretas. O teclado, ele é um dispositivo de saída? Não. Nós discutimos na questão anterior, o teclado é de entrada. Ó, só de saber que a 1 e a 2 são alternativas inválidas, você já elimina a alternativa A, elimina a B, elimina a C e elimina a E. Olha só, eu nem preciso ler as demais alternativas, eu já sei que a única que me sobrou é a D. Olha que bacana esse tipo de questão. O monitor é um dispositivo de saída? Sim, o monitor é de saída. O monitor, ele te entrega imagens, ele te entrega vídeos, ele te entrega cores. Então você vê aqui que ele é um dispositivo de saída e também para fechar a caixa de som, ela te entrega o som. Mas um ponto interessante nesta questão é que mesmo que você não tenha conhecimento sobre todos os itens, identificando aqueles mais claros, você tendo um conhecimento de 60% do conteúdo, você consegue acertar. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui por meio dessa questão é a importância de bom estudo, de bom resumo. Mesmo que você não vá para a prova sabendo de tudo, mas tendo um conhecimento básico, legal, cara, com certeza você consegue ter uma boa colocação. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Fiz com muito carinho, com muito amor. Peço desculpas, estamos ainda ajustando aqui algumas coisas de cenário, talvez esteja a iluminação não muito boa ainda, mas nós vamos corrigir e rumo à aprovação. Ainda esse ano, se Deus quiser, vocês tomarão posse no cargo de vocês, serão empregados públicos federais com uma certa estabilidade e uma remuneração muito boa. Aqui é o professor Anderson Marinho, um forte abraço.